iniciar agora a nossa formação com a equipe do Superautor. Tá? Eu estou aqui com a equipe, com a Iane e com a Daphne, do Superautor, e o pessoal aqui do Educacional. Eu vou, antes de passar a palavra para as meninas, eu vou apresentar para vocês a página do programa Early Adopters, para até que vocês tenham em mãos aí, e qualquer dúvida que vocês tenham durante o programa, vocês podem ter auxílio nessa página com as informações. Então, vou compartilhar minha tela rapidamente, para que vocês vejam um pouquinho aqui da página. Então, essa é a página do programa, tá? Aqui nós vamos ter as informações centralizadas, então aqui vamos começar aqui pela central de atendimento, tá? Então aqui, quando vocês tiverem dúvidas de acesso, login de aluno, alguma coisa referente à parte mais técnica, vocês podem entrar em contato por aqui, tá? Que ele vai direcionar para a equipe de suporte. E quando for dúvidas, alguma situação mais pedagógica, aí vocês vão entrar em contato com o consultor que está atendendo a escola de vocês, tá? Que provavelmente vocês tenham contato por WhatsApp, por e-mail. Também aqui nós temos o calendário das formações, das que já aconteceram, as formações que foram selecionadas para a sua escola, tá? E que já aconteceram as formações, estão disponíveis aqui as gravações, para que vocês possam recorrer a alguma dúvida, alguma situação, vocês podem assistir novamente, até para aqueles professores que não puderam participar nos horários oferecidos, as gravações estão disponíveis aqui, tá? As formações que irão acontecer ainda também, já estão aqui também com os links das salas, tá? E o material de apoio. O material de apoio vai ficar disponível aqui. Então, esse material de apoio que a gente fala nas formações é o plano de uso apresentado para cada solução apresentada para a escola de vocês. Então, elas vão sendo colocadas aqui. Eu acredito que tem algumas ainda que não estão, mas provavelmente em breve já estarão aqui. E nos colocamos à disposição, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para as meninas do Superautor. Elas vão apresentar para vocês todas as informações de plataforma e plano de uso para vocês poderem conduzir aí durante o programa, certo? Iane e Daphne, com vocês. Boa tarde, gente. Eu sou a Iane, eu que sou consultora aqui da Superautor, responsável pela escola de vocês. Eu preparei aqui um material para falar de forma objetiva como que é o projeto da Superautor. Vou apresentar aqui minha tela. Já está conseguindo ver a minha tela? Sim. Perfeito, então. Antes de falar do passo a passo, eu queria falar um pouquinho do que é a Superautor. E a Superautor é um projeto pedagógico que tem a sua metodologia voltada para o desenvolvimento das habilidades do aluno de forma autônoma. Então, trazer o aluno como protagonista. E o melhor, ele é alinhado às normas BNCC. Então, ele incentiva a leitura, a escrita, eh, estimulando o vocabulário do aluno, o desenvolvimento da interpretação de texto também, estimula a criatividade, a imaginação do aluno, fora essa experiência única que é produzir e publicar a sua primeira obra literária. Separei aqui um modelo do nosso livro, junto com a frase que norteia que é superautor, que é: "Se você pode sonhar, você pode fazer", do Walt Disney. Nós estamos sonhando com esse projeto e eu tenho certeza que dará tudo certo. Então, vamos para a dinâmica do projeto, que são as fases e etapas. A primeira é a implantação, momento que o projeto está sendo estruturado. Então, momento em que nós vamos cadastrar todas as informações necessárias dos alunos, professores, no nosso portal, para todos terem acesso. Segundo ponto é o desenvolvimento do livro, que é quando começam de fato as produções dos textos e desenhos com os alunos. O terceiro ponto é a produção gráfica. Essa parte mais burocrática de enviar o material para a gráfica produzir, depois enviar direto para a escola. E o terceiro, e o ponto mais especial, é o nosso evento de autógrafo. Nós disponibilizamos também diversos materiais de comunicação. Então, tem tanto material para vocês divulgarem o projeto que está sendo desenvolvido na escola, para ajudar, auxiliar no marketing também,
nós temos material de apoio. Então, temos diversos e-books para ajudar a escola, os professores, os responsáveis e os alunos também no desenvolvimento do projeto. Nós temos diversos vídeos com passo a passo para ajudar a escola e os pais e os alunos nas suas etapas, e também temos livros em PDF para ajudar e estimular também a criatividade do aluno para o desenvolvimento das histórias. E queria falar dos nossos indicadores de sucesso, porque não tem indicador de sucesso melhor do que o sorriso no rosto do nosso superautor no final do projeto e também, claro, a satisfação das escolas, dos professores em ver o resultado final do projeto. Separei aqui algumas fotos dos nossos superautores e eu sou suspeita para falar, mas é um mais fofo que o outro. Ver depois o rostinho deles com esse sorriso, ver que realmente eles publicaram a sua primeira obra literária, eles ficam todos orgulhosos, a família também, é um momento muito especial e muito gratificante. E eu não vejo a hora também de ver as fotos dos alunos de vocês. Agora, eu queria apresentar um pouquinho de como que é o nosso portal. Separei aqui uma escola teste nossa, em relação ao cronograma aqui, tá o mesmo. Nós combinamos que o evento de autógrafo seria no dia 10 de dezembro. Então aqui tem todas as datas que vocês podem acompanhar no portal do desenvolvimento do projeto. Como aqui, nós teríamos o prazo até o dia 15 de outubro para finalização dos textos e desenhos, mas como a aquisição dos livros vai ficar responsável pelo educacional, nós vamos utilizar um pouquinho então desse prazo. Então, nós teremos até o dia 5 de novembro para finalizar tudo. Mas logo após quando eu terminar aqui, a Daphne vai explicar melhor para vocês como que vai funcionar esse plano de aula com os alunos. E aqui no portal vocês conseguem acompanhar todas as etapas e também a porcentagem de pais cadastrados, porcentagem de biografias feitas, as porcentagens de alunos com livro, de texto digitado, upload de imagens. Aqui no número 1 tem turmas. Então aqui estarão todas as turmas cadastradas com os seus alunos e os professores. Clicando na turma, vocês conseguem ver o nome dos alunos, o nome dos responsáveis, e aqui também vai ter a porcentagem daquela turma, de texto e de desenho. A professora também tem um papel muito importante no livro, que é fazer a página do professor. Nós temos aqui, é bem fácil passo a passo. É só clicar na turma, vir aqui a opção de editar perfil, colocar o seu nome, o seu textinho contando um pouco sobre você, sobre a sua trajetória pessoal, profissional, escolher uma foto e apertar a opção de salvar. Depois, então, nós vamos para a parte de preparar livros. E a primeira é imprimir folhas. Nós temos uma folha padrão da Superautor de desenho com QR Code. Então, você pode escolher a turma e baixar a folha de todos os alunos ou de um aluno específico. Eu já deixei aqui separado uma folha da Superautor. Então, aqui começa com as instruções e todas as folhas vêm com QR Code, essas folhas de desenho. Porque é muito importante que os desenhos sejam feitos nessa folha, porque eles vão ser escaneados depois e vão ser colocados no portal. E se vocês fizerem nessa folha com QR Code, vai ser muito mais rápido que vocês vão poder colocar os desenhos de todos os alunos de uma vez só. Então, aqui na folha tem explicando a folha de capa, página 1, página 2, tem o nome do aluno, tudo certinho. Então, é muito importante que não confunda as folhas. Vou explicar já a parte de enviar os desenhos. Como eu falei, os desenhos vão ser feitos naquela folha com o QR Code e depois é muito simples na hora de colocar no portal. É só apertar essa opção de fazer upload, vai aparecer aqui os desenhos escaneados. E vocês podem selecionar todos de uma vez só. É só apertar em abrir, todos os desenhos vão ser carregados aqui no portal e vão automaticamente para o aluno certo. O QR Code ele identifica a turma, o aluno, a ordem da folha. Então, é muito importante que realmente façam com a folha do QR Code e que o QR Code não seja danificado. Agora, na parte da digitação dos textos, é só vir aqui
escolher a turma e depois apertar aqui em digitar texto. Cada slidezinho desse aqui, no meu lado direito, representa uma página. Então, esse aqui é a página 1, página 2, e aqui em cima é o título. Então, depois que tudo estiver pronto, não pode esquecer a opção de salvar, porque senão não vai salvar e depois vai apagar o que você já escreveu. Então, é muito importante que salve. Só para relembrar, nós temos 6 folhas de texto e 7 de desenho, porque uma é para capa e 6 para o desenvolvimento da história. Nessa parte final aqui de livro, nós temos as pendências. Então, aqui vocês conseguem visualizar o que está faltando de cada aluno. Vocês podem apertar aqui em ver, e aqui vai aparecer o que está faltando do aluno. Por exemplo, o livro não tem título, clique para adicioná-lo. Ou, se não, vocês podem baixar em planilha de PDF ou em planilha de Excel. Vai vir o nome dos alunos e escrito o que está pendente e o que está concluído. Ainda aqui nessa parte de livro, nós temos as correções solicitadas. Então, os pais eles têm acesso ao portal. E pode ser que eles tenham percebido algum erro, pode ter passado despercebido, algum ponto, alguma vírgula. Então, eles podem solicitar essa correção e vai ficar aparecendo aqui para vocês. Então, aqui, ó, nós temos aqui a solicitação do livro do O Caminho das Conchas e a descrição, falta vírgula. Então, quando a professora conferir essa correção, é só ela vir aqui e dar esse checkzinho que vai ficar em verde, significa que ela já corrigiu. No 3.3, nós temos o e-book. O e-book é como se fosse nosso livro digital. Então, o pai ele consegue acompanhar todo o desenvolvimento do projeto. Tem todas as partes do livro mesmo. Tem a capa, tem a biografia do aluno, a biografia do professor e os textos e desenhos. Iane, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. Tá? Enquanto está em construção, né? Enquanto vai acontecendo aí depois que vocês vão apresentar o plano de uso, né? Com uma sugestão aí de encontros com os alunos, de aula com os alunos, vai acontecendo, vamos dizer assim, a professora pode ir colocando aos poucos na plataforma essas informações dos livrinhos, ou é melhor que seja feito tudo no final e coloque todos os desenhos de uma vez só e todos os textos sejam feitos, colocados na plataforma também de uma vez só, digitados na plataforma, né? O que eu aconselho é que a professora, se já tem algum material, já vá colocando no portal. Não Tá. deixar para colocar no final, porque ela já pode ir adiantando essa parte. Para no final ela deixar apenas para as pendências, se ficou faltando alguma coisa de algum aluno, para ela conseguir se concentrar nas pendências. Então ela já vai fazendo o desenho, já vai fazendo os textos, já vai colocando diretamente no portal, até para a Tá. gente ganhar tempo. Outra pergunta, não sei se eu posso Pode falar. interromper. É, ali tem que, voltando, né, no que você apresentou já, que tem que imprimir as páginas dos desenhos, certo? Que tem aquele QR Code. Então, as páginas que a professora, né, que a escola tem que imprimir para os alunos realizar os desenhos paginados ali, né, a folha de capa, a primeira página, a segunda, que tem aqueles QR Codes, o professor imprime, mas também tem as folhas que o professor pode imprimir para os textos, né, que os alunos vão realizar ali, vão escrever o texto do seu livro, né? Também tem isso. Isso, isso. Tem aqui, eu vou até mostrar agora para você. Tá. Embaixo das folhas de desenho, tem as folhas de texto. Se baixar de todos os alunos, vai vir um arquivo separado, com folhas de desenho, folhas de texto. Mas se Ok. baixar de um aluno só, aí vem as de desenho e as de texto embaixo. Uhum. Então, aqui também vem o nome do aluno, aí vem aqui o título, página 1, página 2, ele consegue escrever aqui nessas folhas. Ah, certo. Mas, Obrigada, como eu Jane. falei, não é obrigatório, fica a critério da escola. Só é obrigatório a impressão das folhas de desenho. Ok. Se a Gabriela e a Ellen tiverem dúvida também, tá? Pode colocar. Obrigada, Yane. Nada? Querem me perguntar mais alguma coisa? Dúvida por enquanto eu não tenho, mas eu tô adorando, é muito fofo. É muito fofo. Olha, eu sou suspeita para falar, né? Mas, gente, é muito bom, muito. A gente vê os desenhos dos alunos, um mais criativo que o outro, lê a biografia deles, então é muito bom. É muito fofo. E poder ter esse acesso, né, esse livrinho digital que ele vai te trazendo
como fica, né? Como vai ficar, né, o livro impresso, acho que é sensacional. E os pais também podem visualizar esse livro em casa, né? Ir acompanhando, né? Podem, eles ficam super animados. Quando eles começam a ver lá os textos, os desenhos, ficam super empolgados. Muito lindo. Então, aqui para finalizar, nós temos os pedidos, onde vocês conseguem acompanhar também, caso algum pai vá fazer, ou o pedido também da escola. Então, aqui consegue acompanhar tudo, se está tudo certinho. Vou voltar aqui para vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Daphne, que ela vai explicar o nosso plano de aula, a parte pedagógica, ela que é assistente pedagógica da Superautor. Então, ela vai explicar para vocês como que foi essa divisão do projeto nas aulas. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, a quem eu não me cumprimentei. Como eu estava falando com a André e com a Yane antes de vocês entrarem, eu prometo que eu vou me fazer o mais sucinta e certeira com a minha fala, para que a gente tenha aí um bom uso desse tempo de apresentação. E agora, ciente do projeto, né, do que se trata todo o projeto da Superautor e qual é toda a nossa parte teórica para a construção desse material, do livro do Superautor, eu separei para vocês, professoras, com o intuito de ajudá-las e orientá-las durante a aplicação do projeto, um plano de aula, né, um plano de ação, para que vocês consigam desenvolver todas as atividades em um tempo útil e hábil para vocês em sala de aula com os seus alunos. Essas atividades, elas são uma orientação, elas têm o intuito de ajudar, mas é claro que elas podem ser adaptadas para a sua realidade. Cada sala de aula é uma sala de aula, a gente entende isso. Então, todo o material que a gente propõe para vocês é um material de suporte com o intuito de transformar a experiência de vocês na Superautor mais prazerosas ainda. Mas é claro que qualquer alteração que vocês queiram fazer e que seja pertinente à realidade da sua sala de aula, podem ficar muito à vontade. Então, eu vou separar aqui e apresentar a minha tela. Pronto. E vou destrinchar um pouquinho como é que foi a organização desse plano de aula, para que vocês tenham aí uma noção de como trabalhar o projeto. Aqui a gente tem todo um plano dividido em 5 aulas, com o intuito de completar esse projeto dentro desse período, e temos mais 2 momentos para vocês, professoras, conseguirem fazer o acompanhamento desse material no portal e corrigir qualquer pendência ou verificar algo que esteja faltando no nosso sistema. A divisão das aulas, elas foram feitas da seguinte forma. O livro da Superautor, né, o projeto da Superautor, ele contém 6 folhas de texto e 7 folhas de ilustração. Nós dividimos a organização dessas aulas da seguinte forma. Para a primeira aula, é muito importante que os alunos estejam cientes daquilo que eles vão estar produzindo. Por isso, é muito importante que vocês apresentem para eles os livros, o mundo da literatura, como é que funciona, né, esse encantamento, como é que funciona toda essa produção textual de um livro, a importância dos livros para eles como alunos, para vocês como professoras, todo esse trabalho de introduzir a imaginação deles. O processo de criação de um livro é fundamental para que quando eles comecem a produzir a sua própria história, eles já saibam mais ou menos o que fazer. E aí o intuito desse plano de aula é dar um passo a passo de como transformar toda a ideia da Superautor em realidade. Então, nesse primeiro momento, a gente pensou em vocês trabalharem com a produção da capa, do desenho de capa do livro, e a escolha de um título. A escolha do título, ela vai nortear toda a produção textual, e o desenho da capa vai ajudar ele a pensar, vai ajudar o aluno a pensar e começar a estruturar a sua história através desse transportar da sua imaginação, né, do herói da sua imaginação, para a página do livro. Então, algumas perguntas aqui são uma pergunta chaves, que tem o intuito justamente de ajudar o aluno a pensar a sua história.
Essas perguntas começam com como seria o seu personagem principal, qual a cor da roupa que ele usa, ele está na cidade, ele está na fazenda, ele tem algum companheiro que vai ajudar ele durante toda essa aventura. Tudo isso ajudando o aluno a estruturar a sua história para que ele imagine e pinte o seu herói ou personagem, como também ajudar ele a pensar o título dessa história, já que, através da proposição, né, desse personagem, ele consiga aí pensar qual vai ser toda a sua história ao longo dessas próximas 6 páginas. Embaixo de cada um desses planos de aula, vocês vão encontrar dicas de como transformar esse projeto cada vez mais adaptável para a sua realidade. Então, aqui nessa primeira aula, a gente traz para vocês um livro contado da Superautora. É um vídeo que está disponível no YouTube. Vocês conseguem ver todo um livro da Superautor, que foi uma história contada, e ali tem toda a narração, o aluno vê como é que é a narração dessa história, conhece um pouquinho do livro da Superautor e começa a entender também que daqui para frente ele vai escrever o seu próprio livro. Para o desenvolvimento da aula 2, a gente vai começar a trabalhar a produção dessas páginas de escrita, ok? A gente dividiu a produção de 3 em 3. Então, são 3 páginas de escrita textual e 3 páginas de escritas ilustrativa para esse primeiro momento de produção. Então, aqui na aula 2, vocês vão encontrar todo o passo a passo para produzir as 3 primeiras páginas do livro do seu aluno. Aqui vocês vão encontrar todo um roteiro explicando como introduzir cada uma dessas partes para que a história tenha início, meio e fim, e ao longo dela tenha um enredo e toda uma trajetória. E abaixo, na nossa super dica, é muito importante que vocês, professores, estejam acompanhando o desenvolvimento da história desses alunos, para que consigam auxiliá-los caso eles tenham algum bloqueio. A gente sabe que durante a produção de um livro, muitas vezes os alunos não conseguem, ficam ali meio com muitas ideias e não conseguem transpor nenhuma delas para o papel. Então, a gente sempre aconselha que vocês tenham ali o controle da sua sala para ajudá-los e direcioná-los sempre que for necessário, porque a criatividade deles está ali, eles só precisam de uma mãozinha para transformar ela em realidade. Então, aqui a gente sempre deixa essa dica com o intuito de ajudar vocês a ajudarem os seus alunos. A nossa terceira aula, como eu falei, a gente vai começar a desenvolver, então, aqui a parte ilustrativa, para representar toda aquela história que foi produzida anteriormente. Essa é a parte mais legal, a parte mais divertida, a parte que os alunos mais gostam de explorar, porque a gente sabe que pintar, desenhar e transpor ali toda a sua imaginação em forma de pinturas é a especialidade deles, principalmente para os alunos do terceiro ano, que adoram uma atividade de pintar, desenhar, utilizar ali cores para representar as suas histórias. Então, aqui a gente dividiu novamente as 3 páginas de ilustração correspondentes às anteriormente trabalhadas na parte textual. Muito importante, um destaque que eu deixo aqui, como a Yane falou anteriormente, é que as folhas da Superautor contêm um QR Code, e eu sempre gosto de destacar isso, inclusive é uma das orientações aqui no início, e é muito importante que a integridade desse QR Code seja preservada. Ele é a nossa principal ferramenta para facilitar e ajudar vocês na etapa de upload. Então, a gente precisa que vocês deem uma atenção aos alunos quando eles estiverem fazendo o desenho, para que eles não se sintam tentados a rabiscar e fazer uma florzinha e desenhar um sol em cima do nosso QR Code. Então, também é importante que vocês verifiquem a integridade desse material durante o desenvolvimento. Mas, fora isso, as páginas de ilustração são o momento de deixar a criatividade do aluno correr solta, deixar ele pintar. Quanto mais coloridos os desenhos, melhor. Quanto mais caprichado, né? Sempre usando materiais de cores vívidas. Isso ajuda muito, quando o livro for ser impresso, a manter ali toda a visibilidade, toda a questão visual do livro de uma maneira bem bonita. A nossa quarta aula, a gente volta novamente para a parte textual e aqui, para finalizar o livro. A gente vai começar a produzir, então, as 3 últimas páginas do livro. Esse é o momento de botar ali um clímax na história, né? Transformar a história, ter algum momento, algum desafio para o personagem ali superar o final, ter sempre uma mensagem importante.
E aqui a gente tem as perguntas também pertinentes para ajudar vocês a desenvolver isso. Cada uma dessas perguntas tem o intuito de incentivar e instigar o aluno a completar a sua história. Lembrando que a criatividade dele é a nossa principal ferramenta para trabalhar o projeto da Superautor. Então, essas perguntas elas têm o intuito de orientar e nunca demandar que eles façam o livro daquela forma. Tenho certeza que vocês vão saber usar isso da melhor maneira possível para orientar os seus alunos a produzirem a sua história. Nessas 3 últimas páginas, né, a gente gosta sempre de finalizar o livro com alguma mensagem, alguma coisa que o aluno queira ali contar para a gente durante toda aquela história. Eu acho que é o principal ponto aqui. E aí eu sempre deixo esses 3 últimos pontos da página, né? Se teve algum aprendizado dos personagens ao longo da trajetória que foi escrita, qual a mensagem que ele está deixando ali, e é claro, se ele vai contar uma próxima história para a gente sempre gosta que os alunos voltem e queiram contar e escrever um novo livro, então vamos deixar aí aberto também para os próximos capítulos da história dos seus alunos. E a nossa 5ª e última aula também é a conclusão do livro, mas dessa vez na parte ilustrativa. A gente tem aí mais 3 desenhos para os alunos fazerem, concluindo a sua história. Como é um momento de finalização do projeto, né? A nossa super dica da aula 5 é realmente deixar os alunos em um momento de confraternização, que eles produzam as suas histórias com muita alegria. Eles estão finalizando um processo que não é fácil, que é a escrita do seu próprio livro. A gente sabe que é um momento muito desafiador e justamente com a ajuda de vocês eles estão transformando isso em realidade. Então essa última aula, ela tem o intuito de concluir as 3 últimas ilustrações do livro da Superautor e também um momento de confraternização aí entre os alunos para aproveitar toda essa oportunidade que eles estão tendo de escrever o seu próprio livro. E, por fim, a Andrea perguntou, e acho que esse aqui é o principal para vocês, professoras. A gente tem o nosso manual do professor pensando justamente sobre essas atividades de upload no portal. Né? Como a Andrea perguntou se podia ser feito tudo de uma vez só, se dava para ir fazendo aos poucos, a gente deixou aqui separado por semana também uma atividade para vocês, professoras, fazerem em relação ao envio desse material para a plataforma. Então, na semana 1, já que a gente produziu uma folha de capa e tem o título do livro, é importante que durante aquela semana vocês também transportem isso para o portal, para que essas atividades não se acumulem e vocês consigam fazer tudo com uma fluidez muito tranquila e não seja uma sobrecarga nas atividades que vocês vão concluir aí ao longo dos próximos dias. Então, todas essas atividades estão divididas por semana, quantidade de semanas que a gente tem para o desenvolvimento do projeto, e cada uma delas está feita de uma maneira bem tranquila, para que vocês consigam passar tudo isso para o portal com total tranquilidade e dentro do nosso tempo. Essas atividades elas foram pensadas com muito carinho para realmente ajudar vocês, professoras, e aí vocês podem dar uma olhadinha de como é que a gente fez essa divisão e utilizar da melhor maneira possível. A nossa super dica do Manual do Professor é em relação à página dos professores. Vocês, professoras, têm um espaço dedicado no nosso livro. É uma espécie de homenagem, né, que a gente gosta de deixar a vocês. É lá que você vai contar para a gente um pouquinho quem é você, quem é a orientadora por trás daquele livro. Então, a gente deixa aqui um pouquinho de algumas dicas para vocês escreverem a sua biografia e estarem presentes no livro dos seus alunos. Deixa eu voltar aqui para a reunião. Bom, em relação ao plano de aula e ao plano de ação, era isso que eu tinha pensado e proposto para as suas professoras. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Não está sendo áudio, Lu. Boa tarde, pessoal. Agora sim. Boa tarde. Sou a Luciane, desculpem o atraso. Algumas perguntinhas. Primeiro, quando você falou da folha com o QR Code, né? Só posso usar essa folha. Meu aluno, se ele estragou essa folha, o que eu faço? Pode imprimir outra. Eu posso ir lá e imprimir outra, é isso? Isso. Aí vai baixar a folha só daquele aluno. Não precisa baixar da turma toda. Tem essa opção de imprimir novamente, ou ele pode fazer também numa folha A4
só que depois vai ter que ser colocado de forma manual Tá. no portal. O que é Eu uma forma aconselho, manual? foi aquela forma que eu mostrei mais cedo para vocês, que tem que selecionar o desenho. Posso mostrar agora novamente, se você quiser. Se você puder, eu agradeço, porque eu não estava aqui, né? Eu acabei perdendo. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim. Então, aqui, ó, nessa parte de imprimir as folhas, aqui é para selecionar a turma. E aqui você pode baixar as folhas de todos os alunos ou de um aluno específico. Então, nesse caso que você me perguntou, o aluno Tá na aconteceu classe. alguma coisa, estragou a folha, pode imprimir a folha daquele aluno só novamente e fazer o desenho. Se por acaso ele fez o desenho na ordem errada ou não consegue imprimir a folha, tem a possibilidade de fazer numa folha A4. Porém, na hora de colocar no portal, não vai poder colocar aqui, onde a gente coloca os desenhos todos que tem o QR Code. Que aqui a gente aperta, faz o upload, seleciona os desenhos todos e aperta em abrir. Vai carregar todos juntos. Quando acontecer isso, vai ter que colocar de forma manual. Vou mostrar para vocês como que funciona. Então, vai vir no aluno, digitar livro, ver livro. Aqui, editar imagens. Aí, tá vendo esse maisinho aqui? É só clicar em cima. Aí, aperta escolher imagem. E vai selecionar o desenho. Então, vai colocar de forma manual. Exclusivamente aquela. Tá. Isso. Eu aconselho a fazer o desenho na folha do QR Code novamente. Mas, se por acaso não conseguir, tem essa opção ainda, caso surja algum imprevisto. Aí se o aluno fizer na folha com o QR Code, não preciso fazer essa escolha manual, é isso? Já Isso. sobe normalmente. Senão, se eu não conseguir imprimir ou se eu tiver algum outro problema, faço numa A4 e aí faço essa seleção manual e direciono o meu aluno. Só Perfeito. tem que ter um cuidado, por quê? Aqui, tá vendo? Na nossa folha padrão, tem o espaço do cabeçalho. Tá. Então, se for fazer numa folha 4, tem que deixar esse espaço. Porque Tem que se ser fizer mais ou na menos folha nesse toda, vai cortar depois. Tá. Então, tem que deixar mais ou menos esse espaço aqui, de um palmo. Tem que Um palmo. respeitar esse espaço que é limitado para o desenho, é isso? Isso. Tá, ok. E a parte do texto, como é que funciona? Eu fiz a ilustração, subi e tudo mais. Desculpa, eu cheguei atrasada. Não tem problema. Como que é a parte do texto? O aluno vai produzir esse texto também na folha que vai ser baixada? Ou em qualquer outra folha? Então, Ou no caderno? a folha de texto, tem a folha de texto padrão da Superautor também, que a escola pode fazer impressão para eles escreverem, mas não obrigatório. Por quê? Não vai fazer diferença a folha que ele for escrever, porque o texto vai ter que ser digitado no portal depois. Então, ele Ok. pode escrever numa folha do próprio caderno ou qualquer outra folha e passar depois só digitar no portal. Tá. E quem digita? Então, como os alunos eles já são do terceiro ano, eu aconselho deixar para eles mesmos fazerem a digitação, Ok. porque Tá. aí as professoras só fazem a revisão depois. Porque senão o professor, coitado, né, vai ter que. Imagine eu com uma turma de 30 alunos, né? Sim. Tá. Eu vou E até mostrar a para vocês família pode agora. ajudar também? Por exemplo, se o Claro, aluno, como é terceiro ano, né, e às vezes ele não tem uma destreza tão grande com a questão da digitação, a família pode ajudar. Isso? pode sim. Os responsáveis também têm um acesso, é um acesso diferente da escola, porque a escola tem acesso ao livro de todos os alunos. O responsável ele só tem acesso ao livro do filho dele. Ok, ok. Eu vou mostrar para vocês agora rapidinho como que é o acesso do aluno. Porque a gente tem 3 tipos de acesso. Tem o acesso da escola, o acesso do pai e o acesso do aluno. Deixa eu só clicar aqui no... É um link diferente. Vou compartilhar aqui minha tela novamente com vocês. Então, esse aqui é o acesso do aluno. Ele é bem simples.
cada aluno, quando a gente cadastra no portal, automaticamente o portal ele gera um código para ele. Então, é só ele colocar o código e apertar em entrar. Peraí que eu ainda estou cadastrada aqui. Verifica se não está com espaço, porque aí, isso. Aí, tá vendo? Ele tem acesso apenas à página de textos. Então, ele coloca o código dele e já vai identificar aqui o aluno e ele vai digitar o texto dele, colocar o título e a mesma coisa, página 1, página 2, até a página 6 e é só apertar em salvar. Então, nesse caso, é bem importante que a professora, se caso ela optar em pedir para os alunos digitarem, né, o livrinho deles, é importante ela reforçar ali que, para eles, né, que tem ali a paginazinha que eles têm que ir trocando a página para não digitar tudo numa folha só, isso? Isso, até porque E tem a quantidade de caracteres ali, né? nós temos, aqui nesse caso são 1.800, mas o que foi definido para as escolas é 480. Então, eles vão ter 480 caracteres em cada página. Então, eles podem seguir exatamente como está naquele formatozinho lá da impressão da página, que é delimitado lá, aquele espaço para eles escreverem o textozinho, daí eles vão transportar para cá, né? Eles vão transferir para cá, eles podem ir seguindo e prestar bem atenção na página, né, que eles estão digitando. Isso mesmo. E você mencionou antes, em algum momento, da questão da biografia, né? Foi a Daphne, né? Que o professor faz a biografia dele, né? A biografia do professor com uma homenagem. E aí ele vai fazer lá na ferramenta do professor e ele faz uma vez e isso duplica para todos os livros? Como é que é? Não, ele precisa colocar em cada uma da... você diz Cada dos livro? livros. Não, é uma página por turma. Então, se ele, Ah, tá. ele vai acessar a página dele, vai colocar o texto, a foto, e isso já vai para todos os alunos daquela turma. Perfeito. Ok. Perfeito. Eu acho que de dúvidas minhas seriam essas. Gostei muito do plano de aula, né? Essas sugestões de inferências são muito importantes para que a gente possa instigar os alunos a pensarem cada vez mais nessa estrutura da narrativa, porque senão fica simplesmente uma descrição da cena que ele desenhou, né? E mesmo trabalhando com os alunos do terceiro ano, eles já têm essa noção, eles precisam cada vez mais ter essa noção e aplicabilidade desta estrutura da narrativa, né? Quem são os personagens, lá desde o início, já ir apresentando os personagens, o tempo, o espaço, e criando essa narrativa recheada de ações, colocando, né, em um determinado momento esse clímax, esse suspense, que depois, ao final, deve ser revelado, para que realmente a obra dele tenha essa estrutura narrativa e que encante o leitor, né? Porque, independente do nível de ensino, a criança tem que entender que a gente não escreve para a gente, né? A gente escreve para o outro. E o outro tem que estar ali empolgado, entusiasmado por essa leitura, né? Ok. Gostei bastante, Daphne, da estrutura do plano de aula. Muito bom. Ai, que bom, fico feliz. Fiz pensando justamente mesmo em proporcionar a todos vocês aí uma experiência prazerosa, inclusive ao aluno escrever o seu livro, né? Porque tem que ser prazeroso para ele também. Então, pensar essa história, eu tenho certeza, vai encantar cada um deles. E é interessante também essa situação do aluno ser o autor e ilustrador, né? Então, ele não é apenas o autor, né? Então, isso é legal até para o professor trabalhar isso em sala de aula, né? Que normalmente nos livros vai ter o autor e vai ter ilustradores, né? E eles vão produzir o livro como um todo, né? Eles vão ser ali o autor e o ilustrador. E isso eu achei fantástico também, muito legal. E a coerência, né? Ele já desde pequenininho ele vai entender que tem que haver uma coerência entre a imagem e o texto, né? Porque senão o livro não tem sentido, né? Então, essa trama toda que ele vai criar, essa coerência, né, da narrativa,
seja ela na parte do texto ou na parte da ilustração, tem que haver um encadeamento do começo ao fim. Isso é muito importante. Então, e isso é interessante porque com essas inferências, com essas provocações que você coloca para a gente nesse plano de aula, Daphne, nos leva a pensar, independente do tema, né? Porque a proposta da superautora é bem interessante, porque eu posso casar com temas que eu estou trabalhando na minha unidade, no meu livro didático, ou mesmo se eu tenho um projeto que eu estou participando, seja com a escola, seja que eu desenvolvi com meus alunos, eu posso adaptar, eu posso pegar, trazer esse tema para usar para a produção do meu livro, né, da minha obra, né, da obra da minha turma. Fazer um projeto literário aí, no caso, né? Pode ser um projeto que está trabalhando uma outra disciplina e que pode vir trazer aqui para um projeto literário, né? Onde o aluno vai trabalhar ali a parte da escrita. Porque às vezes a gente fica meio perdido, sem saber como, né? Como trazer isso. E aí, com esse plano, a gente parte de algo para fazer as nossas adaptações. Isso é muito importante para a escola, né? Que a escola entenda que, partindo de algo, eu vou recriar e adaptar de acordo com a minha realidade, né? Porque por mais que eu esteja na mesma escola, eu posso estar com turmas diferentes, cada turma tem que ser respeitada e eu vou trabalhar com um tema, outra turma pode trabalhar com outro tema, né? Claro. Ok. Então, isso é o grande diferencial. Gostei bastante. Obrigada. Eu quero ressaltar também que um ponto legal desse plano de aula é que ele pode ser multidisciplinar. Vocês podem usar diversos temas que conversem entre diversas narrativas que estão sendo estudadas pelos alunos em diversas disciplinas diferentes. Isso é, mais uma vez, também uma proposta de transformar essa sala de aula em uma sala de aula multidisciplinar de uma maneira bem divertida para os alunos. Com certeza. Okay. Fantástico. Iane? Oi? Oi. Eu posso te pedir para você voltar um pouquinho no cronograma, para a gente ter um pouquinho mais ali, para a gente ter um pouquinho mais ali contato com a parte do cronograma que a escola vai ter ali durante o projeto? Pode sim. Deixa eu só colocar aqui na escola. Que acho que é interessante a gente reforçar um pouquinho ali essa parte do cronograma para... Como nós estaremos com um projeto, participando desse projeto que é grandioso, né? Nós temos aí pouco tempo, se a gente pensar, né, em tempo, porque o tempo voa, e então é importante que a gente já domina agora um pouquinho a ferramenta, é claro, a gente só vai dominar a partir do momento que nós coloquemos a mão na massa, né? É aí que a gente aprende mesmo. Mas eu sei que também a gente vai contar aí com o pessoal do educacional, vai contar aí com vocês para tirar dúvidas, caso precise, né? A gente vai incomodar um pouquinho vocês. Incomodar nada. A gente está aqui para ajudar mesmo. Ok. E aí é importante que fique bem claro o quanto tempo a gente terá para desenvolver, para não perder esse time aí da produção do livro, né? Acho que é bem importante. As aulas, elas foram planejadas para começar na semana que vem. Tá. No dia 20, na semana do dia 20. Então, nós teremos 5 aulas para produção. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Acabaríamos aqui na semana do dia 18 de outubro. Aí, nós teríamos mais 2 semanas para resolver as pendências, para ver se está faltando alguma coisa. É isso que eu ia perguntar agora, né? Porque as escolas vão estar ali produzindo, né? Durante esse período. E, assim, esse alerta para quando estiver chegando ao final do projeto, para que os livros estejam todos, como é que funciona daí essa conferência? E como é que vocês vão saber que eu, professora do 3º ano, terminei esses livros e já está pronto para vocês exportarem aí para ir para a produção de impressão?
Então, cada professora aqui na turma dela, ela consegue acompanhar a porcentagem de texto e de desenho que está sendo produzida. Uhum. Mas, se ela quiser algo mais específico, ela tem como baixar aqui a planilha de pendência. Então, tem PDF, tem Excel, e Uhum. aparece todos os alunos que têm alguma pendência, seja de biografia, pode ser o texto da biografia ou a foto da biografia. Você Tem. consegue abrir rapidamente ali para a gente só ver um exemplo ali dessa planilha? Ou do Aqui. Eu PDF? baixei uma em Isso. PDF. Tá, tranquilo. Vocês estão conseguindo enxergar? Quer que eu Sim. aumente? Não, tá Vou botar ótimo. aqui. Que daí dá para ver. Ah, tá. Daí Isso, consegue ver aluno por aluno isso. E a pendência, ó. e a pendência se tem ou não tem. Que daí eu posso, quando tem pendência, eu como professora vou lá e verifico Isso, com o aluno a situação dele específica, né? isso mesmo. Então, ela Aí, consegue ter esse controle. Quando já tiver finalizado tudo, as biografias, o texto e desenhos, ela já tiver feito a correção, ela vem aqui nessa parte de e-book, tá vendo? E vai apertar a opção de finalizar livro. isso que eu ia perguntar agora. Ok. Então, a professora que vai dar o start para vocês aí que finalizou o livro aluno por aluno. Isso é muito importante até para o controle interno da professora, para ela saber qual livro já está completo e ela já revisou também. E quando ela aperta finalizar livro, o pai ele não consegue fazer alteração nenhuma, porque pode acontecer da professora revisar tudo e o pai depois fazer alguma alteração, ou o aluno também fazer uma alteração. Quando ela finaliza, bloqueia tudo. Ok. Aí fica pronto. Pode em Pode. algum momento eu, por exemplo, né, como professora, vou lá e finalizo, Uhum. tá? E aí eu posso visualizar ainda esse livro como Pode professora. visualizar sim. E aí Só eu não vai conseguir fazer decidi. edição. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, depois que eu finalizei, eu não consigo voltar e fazer uma edição, mais nada. Tá, Não, já foi entregue. consegue. Se você É. apertar aqui, ó, finalizar livro, Aham, ele vai ficar aparecendo aqui, ó, enviado para a gráfica, Ah, como ok. já tivesse autorizado. Sim. Aí, por acaso, ela percebeu, caramba, tem algum erro ainda. Vou uhum. ali consertar. Aí aperta o botão aqui de novo, enviado para a gráfica. Só Aí vai reverte. voltar. Tá. Então, o professor tem esse domínio, consegue Tem, fazer professor, isso. tem. Iane, na verdade, eu tô vendo que você tá no acesso de admin, não tá? Uhum. Sim. Então, o nosso portal teve uma atualização, só a ADM que consegue voltar o livro. Então, Ah, eles vão ter entendi. que solicitar pra gente, tá bom? Tá bom, tá bom. Ah, tá. Então, se Então, acontecer se eu tiver, se eu já finalizei o livro, aí eu observei que tem algum problema, eu entro em contato com o educacional, né, que é a minha fonte, e aí eles conseguem Entra me em ajudar. contato conosco, isso. E a gente vai lá e volta o livro para edição para vocês, Ok, tá ok. bom? tá. Obrigada. E qual vai ser o prazo para a professora finalizar todos os livros dos alunos? Então, o ideal é que esteja tudo pronto nessas 5 aulas. Porém, a gente sabe que pode atrasar, ter alguma pendência. Então, o prazo limite mesmo é no Uhum. dia 5 de novembro, tem que estar tudo pronto, Tá, revisado e prazo corrigido. final. Então, Prazo final. esse é o meu cronograma. Isso, né? Uhum. Tá ok. E E eu aí, vejo, só uma coisa, eu vejo isso aqui, dessa forma. A minha escola, né? Essa escola é a escola de vocês. A minha escola vai ter esta visão. Sim, Tá, ok. aí, dia 3/12, conforme está ali no canto direito, é a chegada dos livros. isso. A estimativa da chegada dos livros. E dia 10/12 é evento de autógrafos. Como é que funciona esse evento de autógrafos? Deixa eu voltar aqui para vocês. O evento de autógrafo, a escola que realiza, que cada escola realiza com seu jeitinho, com sua personalidade, mas a gente tem também vários materiais de apoio, com vídeos, seja para o evento presencial ou de forma online também.
Então, principalmente agora com a questão da pandemia, então tem muitas escolas que não fizeram um dia, mas sim uma semana ou um final de semana do evento de autógrafo para não ter essa aglomeração. Então, geralmente a gente até fala um pouquinho mais do evento de autógrafo, mais para o final, para a gente ver como que está a situação e decidir a melhor forma de fazer o evento. Ok. Mas aí são sugestões que vocês nos dão, né? Isso, Mas aí eu posso organizar de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha vivência aqui. Por exemplo, exatamente. se eu não puder fazer ali no dia, que dia que era? Dia 15, né? Alguma coisa Dia assim? Dia 10. 10. Dia 10. Eu posso fazer no dia 11, por exemplo, não tem problema. É a partir de, então, pá, porque aí acho que é o prazo que vocês me entregam os livros, né? É mais ou menos por causa disso? Isso. Isso. Tá, só Eu uma sugestão de cronograma, é isso, né? Isso. Eu compartilhei com vocês no campus de conversa o nosso canal no YouTube de um evento de autógrafo. É lindo, é emocionante. Tem um pouquinho do evento de autógrafo dessa escola, aí tem um pouco de depoimento dos professores, alunos e Não tem como responsáveis não se também. emocionar, gente, com esse vídeo. Esse vídeo, quando chegou na Superautor, era só choro no escritório inteiro. É um vídeo muito emocionante. Foi de uma das nossas primeiras escolas. Então, a gente tem é Monte Alto e tem a Colégio Plus. E, inclusive, esse que eu compartilhei com vocês é um colégio da Iane também, que ela está cuidando, e o Colégio Plus. Então, eles dividiram esse momento conosco. Então, acho que isso dá uma ideia de como é o evento de autógrafo. Tudo bem que foi lá em 2019, ainda não estava a pandemia, mas dá para ter uma noção de como organizar. É claro que dentro das nossas limitações do cenário atual, mas a gente também pode procurar alguns vídeos de algumas escolas desse ano. Tá para chegar um vídeo de uma escola que fez o ano passado o evento de autógrafo presencial, lá de Manaus, e que estava todo mundo de máscara dentro das normas. Assim que a gente receber esse vídeo, a gente compartilha com vocês também. E eu posso, como professora, disponibilizar isso para os pais. Posso passar o link para os pais entenderem e até entenderem um pouco mais a proposta e tudo mais. Claro, pode. Os pais adoram ver esses vídeos. Adoram, adoram, adoram. Acho que uma dica legal também, tanto para vocês quanto para as professoras e para os responsáveis, é sempre acompanhar o Instagram da Superautor, que as escolas elas vão postando eventos de autógrafos que estão acontecendo agora, nesses próximos dias, e a gente reposta lá também, e aí vocês acompanham ali ao vivo como é que está sendo a preparação da escola do evento dessas escolas também, que é muito legal. E assim, Ontem mesmo. Ei, desculpa, Iane, pode falar. Ontem mesmo, uma escola minha fez evento de autógrafo, aí a Superautor postou também. Então, eles fizeram com as mesinhas com distanciamento, todo mundo de máscara. E foi muito legal também o evento, eu fiquei toda emocionada acompanhando. É muito legal também, a gente acompanhar o Instagram, porque eles estão sempre postando. E eu acho que não é só isso. Vocês também compartilhem conosco, pedem para as escolas compartilharem foto da produção, porque a gente ama um spoiler. Então, quando tem vídeo das crianças fazendo os desenhos, as histórias, todo esse momento de produção que é tão lindo, a gente gosta muito de compartilhar, de receber, de ver. E é uma coisa assim que, se a gente abrir para vocês aqui o WhatsApp da empresa, é o tempo inteiro a gente compartilhando foto das crianças, fala: olha só o que minha escola está fazendo, que coisa mais linda, olha esses desenhos. Então, assim, é com muito amor, sabe? Tem muito carinho quando a gente recebe esse material, realmente é muito comemorado, porque a gente sabe o esforço, a dedicação que os professores estão colocando ali, que as crianças também. Então, realmente é um cuidado de sonho. Ok, maravilha. Que lindo, né? É um projeto bem lindo mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida para perguntar? Fique à vontade, quem está participando aqui conosco. Isso. Iane, eu não sei se você tem mais alguma
alguma parte para apresentar. Se você gostaria de colocar mais algum ponto aí específico ou de ponto de atenção, né? O que eu vi de ponto de atenção seria essa parte do cronograma, a sugestão de plano de aula e o uso da plataforma, né? Como na utilização da plataforma. Isso mesmo. A ideia mesmo era mostrar um pouquinho da Superautor, falar o que é, como que são as etapas do projeto, mostrar o portal, que por mais que ele seja intuitivo, gera dúvidas também no primeiro acesso, e mostrar a nossa sugestão do plano de aula também. Vou deixar aqui, então, um ponto de atenção muito importante, que é para todos vocês se divertirem junto com a gente durante a produção desse projeto, porque ele é maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser uma experiência única, tanto para as professoras quanto para vocês do educacional. Ok. Com certeza. Meninas, obrigada. Tá, eu vou encerrar aqui a gravação, então. Acho que a gente, né, pode se despedir. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, né, para a gente poder encerrar a gravação aqui. Eu acho que a gente chega no final da nossa formação, do nosso treinamento aí com a Superautor. Agradeço imensamente a Iane, a Daphne e a Evelyn, tá, por estar participando, Luciane também. Muito obrigada pelo auxílio e pela participação. E eu passo a palavra para vocês para considerações finais. Eu quero agradecer pela oportunidade. Vai ser incrível essa parceria e vai ser uma parceria longa de muitos e muitos e muitos anos. Contem conosco para transformar a educação. É algo que a gente acredita, é algo que a gente vai correr atrás. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso propósito. E é isso, conte com a gente, é uma parceria, vamos que vamos, e vai ser lindo o evento de autógrafo. A gente não tinha como encerrar sem falar da frase, né? Que não tem aqui a Superautor, como eu falei. E se você pode sonhar, você pode fazer, que vem aqui no nosso livro também. Então, assim, a gente está sonhando e planejando muito com esse projeto e ele vai dar tudo certo, não tem dúvida nenhuma. Com certeza. Obrigada, meninas. Daphne? Eu vou continuar com o discurso que eu disse que é para se divertir mesmo, fazer a festa, porque vocês vão ver a alegria no rosto das crianças e essa é a nossa principal função, é trazer para eles um pouquinho de alegria, principalmente em momentos desafiadores, como a gente vem vivendo nos últimos anos. Então eu tenho certeza que eles vão ter ao final do ano aí uma recordação muito boa de 2021. Com Além de certeza. aprender e a colocar no papel a sua criatividade, tanto ilustrativa quanto narrativa, né? Muito bom. Com certeza. Obrigada, pessoal. Agora vamos à mão na massa. Verdade. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.